Boa noite, professor, tudo bem? Então, eu e a Adriana, nós vamos apresentar aqui para ti os nossos modelos de regressão linear de logística. Eu vou iniciar apresentando o modelo de regressão linear. Então, o nosso modelo, deixa eu mostrar ele aqui para ti. A gente pegou ele dentro do Kaggle e ele é sobre previsão de preço de carros usados. Então, o objetivo dele é auxiliar potenciais compradores e vendedores a estimar o seu valor justo de mercado de carros. Então, voltando aqui para o Orange, então o que a gente fez? A gente inseriu ele dentro do ícone File, a gente renomeou ele como conjunto de dados e depois a gente puxou o CSV. Então, esse conjunto de dados ele tem variáveis numéricas e categóricas, por exemplo, marca, modelo, ano, quilômetros, o tipo de combustível, entre outros. E após isso, nós visualizamos então esses dados aqui dentro dessa tabela. Então, aqui é mais para a gente ver um geral de como ele está. A gente pode ver que é um banco de dados apenas com 100 amostras e contém 12 features, que são as variáveis, nenhuma target variável e um meta atributo. Então, para iniciar a construção do nosso modelo de dados de regressão linear, o que a gente fez foi uma ligação do banco de dados com esse ícone pré-pros, que está dentro da aba de Transforms, justamente para fazer a padronização desses dados. Então, a gente aqui dentro, a única coisa que a gente usou foi a normalização das features, que seria das nossas variáveis, pelo fato de que nossas variáveis têm unidades e medidas diferentes, conforme a gente pode visualizar aqui no Data Table. Então, ela tem anos, tem os quilômetros percorridos, tem a questão do preço também, tem a quilometragem. Então, a gente padroniza eles para melhorar as nossas análises do modelo, Então, a gente coloca elas todas no mesmo padrão estatístico. E aqui a gente deixou conforme a plataforma já trouxe para nós. Porém, o que a gente pode perceber também desse nosso banco de dados é que ele não possui nenhuma target variável, que seria o nosso alvo. Então, a gente precisa dessa variável porque a gente quer descobrir, a gente quer fazer as previsões e, no nosso caso, seria então os preços dos carros usados, que nesse caso seria o price, que é o preço. Então, o que a gente fez foi pegar esse ícone de Select Columns e dentro dele puxar esse price que estava aqui dentro para a nossa target. Então, depois a gente conectou um data table para visualizar como esses dados ficariam. Agora com 11 features, uma target, que seria o price, e um meta atributo. Então, a partir daí, a gente consegue então dar início ao nosso modelo de regressão linear. Então, a gente precisa dividir, primeiramente, esses dados em dados de treino e dados de teste. Então, o que a gente fez foi puxar dentro da aba Transforms o ícone de Data Sampler. E, para isso, a gente veio aqui e eu deixei conforme veio dentro do Orange, que é a proporção fixada de 70% e 30%, ou seja, 70% dos dados são para a amostra de treino e 30% são a nossa amostra de teste. E os 70% dos dados, eles são aleatoriamente escolhidos, Então, até porque a nossa amostra ela é muito pequena, então a gente considerou esse valor maior da porcentagem, porque a gente acha que é até mais viável para a gente chegar num resultado melhor. E então, o que a gente fez depois disso? A gente ligou dois data table para a gente visualizar esses dados. Então, aqui a gente faz a conexão do data sample para o data e aqui do remini data para o data, para a gente ver dos dados teste e dos dados treino. Então, aqui a gente pode ver que temos 70 instâncias, que seriam os dados dentro do treino, e 30% dentro dos dados de teste. Então, após isso, o que a gente fez é puxar esse ícone de Test and Score, que ele vai nos dar qual é o modelo dos que a gente fez que mais se enquadra em acertar as previsões que a gente quer ter. Então, nós fizemos aqui a primeira conexão entre o Data Sample para Data, Remini Data e Test Data. Aqui embaixo ele tem mais uma linha, que é outra conexão que a gente fez, que é do Data Sample para Data. Então, a partir daí, o que a gente fez foi o seguinte, nós pegamos a regressão linear, que a gente deixou no padrão que veio do Orange também, aqui a gente acabou não mexendo,
e conectamos o finalzinho dela com o início do testing score, para que esse testing score registre os dados da regressão linear. Então a gente fez essa conexão aqui. E também o que a gente fez para fazer uma comparação, nós escolhemos fazer as redes neurais, que vão analisar com base em camadas de neurônios. Então nós fizemos duas redes neurais, uma neural de 3 camadas, com 10 camadas cada, e uma outra rede neural com 2 camadas tendo 50 neurônios cada. Então, a partir daí, a gente já tem todas as comparações feitas até aqui, em que a gente consegue ver quais modelos que nós estamos utilizando. Então, agora, a gente clicando aqui, a gente vê os 3 modelos, né, que a gente fez, e a gente pode fazer um comparativo de qual modelo se encaixaria melhor. Então, aqui, o que a gente pode ver? Primeiro, que esses 4 modelos aqui, eles são índices de erro médio. Então, quanto menor, melhor, porque menor é o erro que o modelo está tendo. E esse R2 aqui, ele seria o nosso coeficiente de determinação, que quanto mais próximo de 1, significa que mais efetivo é o nosso modelo. Então, esse já é o contrário, quanto maior, melhor. Então, a gente consegue ver aqui, com base nesses 3 modelos que a gente utilizou, que a rede neural de 3 camadas, ela teve os menores valores de erro médio, e com isso, ela teve também o maior valor aqui do coeficiente de determinação. Ela teve o maior valor, e isso significa pra gente que para nossa situação que a gente está analisando com base nos dados, a rede neural de 3 camadas é a que mais vai prever com uma maior certeza os dados da nossa situação ali do preço de carros usados. E para a gente verificar, então, essa previsão, a gente vem aqui nessa aba de Evaluate, e vem nesse Predictions, e ligamos ela do Testing Score, para a gente visualizar esses dados. Então, aqui ela traz todas as variáveis, e nessas 3 linhas aqui, é justamente os modelos que a gente estava utilizando, né, para previsão. E se a gente perceber, ele traz esses valores com mais próximo da nossa target. Então, aqui a gente pode realmente concluir que o que mais está chegando perto é o da rede neural de camada 10. Então, aqui a gente pode comparar, né, com a nossa target se realmente os valores estão próximos. E por último, outra coisa também que a gente consegue fazer aqui é entender que tem muitas variáveis que elas, por mais que elas estejam ali dentro do nosso conjunto de dados, nem todas elas, às vezes, vão ser relevantes para a análise do preço. Então, o que a gente fez aqui a gente puxou uma outra regressão linear, e também o que a gente fez foi puxar esse ícone chamado Feature Importance, e pegamos só os dados da data sample, que seria os dados de treino. Então, aqui a gente consegue ver que com base na regressão linear que a gente calculou, nós temos 3 características que mais influenciam no nosso modelo, que são, acho que isso aqui é a marca do carro, o power seria a potência do carro, e o engine acho que é a capacidade do motor do carro. Então, isso significa que o preço é muito mais influenciado, né, por essas 3 variáveis do que pelas outras, e se a gente quiser, a gente consegue refinar. Então, nesse modelo aqui de regressão linear, selecionando apenas as variáveis que realmente importam, que seriam essas, elas não teriam muita mudança nos valores. Quer ver? Eu vou fazer aqui. Então, só voltando para ver os valores. Aí, a gente pode vir aqui, remover elas, voltar aqui no nosso teste and score, a gente vê que o valor não se alterou muito. Se for ver, ele até aumentou um pouco em alguns dos casos. Então, a partir daí, a gente tem, então, um novo modelo de regressão linear que mostra pra gente que aqui apenas com as features que nós selecionamos, que seriam as mais relevantes, a gente consegue perceber que os valores alteraram um pouco, porém não é um valor tão diferente do que eu mostrei anteriormente aqui para vocês, porque essa variável que eu removi não são tão relevantes para o nosso modelo. Então, nós fizemos o carregamento do nosso banco de dados aqui no File. Aqui a gente consegue visualizar os dados.
Então, a gente tem 891 instâncias com 8 variáveis. Já que a gente fez o reprocessamento desses dados, então a gente optou por manter no mesmo formato que o senhor havia nos aconselhado. Aqui a gente tem a nossa visualização dos dados após o reprocessamento. Então, foi mantido 5 variáveis. Aqui a gente acrescentou o Select Columns e a gente optou por ele trazer o nosso target vai ser o Survived, que são os sobreviventes. Aqui na nossa amostra, então a gente optou por deixar 70% da amostra, então 70% da amostra ela vai ser o treino e 30% vai ser o teste. Então, a gente tem uma observação de 891 instâncias, a qual 801 são para treino e 90 são para o teste. Aqui temos a regressão logística. E aqui temos o teste End-Square. Então, vamos começar com o sim aqui. Então, o 0 representa o não e o 1 representa o sim. Deixa eu ver esse outro aqui. Esses dois aqui. Então, voltando aqui. O nosso AUC, que é a área sobre a curva de Roque, na rede neural, ela teve uma pontuação de 0,722 e na regressão logística de 0,737. Então, ela indica que a capacidade de distinguir entre as classes, ambos os modelos, eles são razoáveis, tá? Já no CA, que é o nosso percentual de acertos no geral, a regressão logística, ela tem um desempenho melhor, que ela ficou classificada ali entre 0,710, que isso significa 71%. Já o nosso score, que é o F1, ele é melhor na regressão logística, que ficou 0,561. E já na neural ele ficou abaixo, então ele ficou 0,449. E o nosso projection, ele ficou 0,754 na rede neural, então indica uma porcentagem boa, e já na regressão logística ele ficou em 0,670. Então, a proporção de verdadeiros positivos entre os classificados como positivos, né, como sims, ali na rede neural ele tem uma maior precisão, tá? Já o nosso recall na rede neural ele ficou 0,319 e na regressão logística ele ficou 0,482. Então, indica uma proporção de verdadeiros positivamente foram identificados corretamente, mas na regressão logística ele recupera mais casos positivos, tá? Já o nosso MCC, ele ficou ali classificado na rede neural 0,335 e na regressão logística 0,364. Então, ela tem uma correlação entre as predições e a realidade. Então, na regressão logística, ela tem um desempenho ligeiramente superior, tá? Então, aqui no não, o 0 que ele significa não, a gente previu, então, 588 nãos e acertamos 421. Então, fazendo essa análise de dados, o nosso recall na neural, ele foi de 935, então ele teve um excelente desempenho em identificar os casos negativos. O nosso AUC foi de 0,722 e o nosso MCC foi de 0,335. Já na regressão logística, o nosso MCC ele ficou de 0,364
E o nosso AUC ficou de 737. Então, ele é levemente superior à rede neural. Então, ele tem um equilíbrio geral nas distinções das classes, tá? Já o nosso recall, ele ficou de 0,852, então ele é bom, só que ele ainda é inferior à nossa rede neural em identificar os negativos, né, que são os nãos. E a nossa precision foi de 0,726. Então, ele deu aí uma porcentagem de precisão de 72% nessa parte aqui. E aqui a gente tem o resultado de toda a nossa visualização de dados, do nosso banco, né, de dados. E seria isso, prof. Boa noite.